Pessoal, meu bom dia oficial a todos. Para quem ainda não tive o prazer de conhecer, meu nome é Romulo Bertuzzi, sou professor do Departamento de Esporte aqui da Escola de Educação Física e Esporte. Estou na condição de membro da comissão de pesquisa e tenho o prazer de apresentar a vocês daqui a pouquinho a palestrante da nossa manhã, tá ok? Antes de apresentá-la, gostaria de passar alguns recados, mais especificamente sobre os controles da presença de vocês para emissão de certificados. Vocês já estão acostumados, mas só para relembrar, temos aqui duas listas, né? A dos alunos que estão regularmente matriculados em seminários, por gentileza, assinem ao lado do nome de vocês. E uma outra lista, que é essa daqui que não tem nada anotado, é uma lista para quem não está regularmente matriculado na disciplina, mas que deseja receber certificado via online, tá ok? Vou passar para vocês, aí por gentileza assinem ao lado de vocês. O pessoal que na disciplina complemente os dados aqui com o e-mail e o nome da instituição de origem, tá bom? Bem, então, dando continuidade ao ciclo de conferências, nós temos na manhã de hoje a professora Tereza Oliveira Lacerda, da Universidade do Porto, Portugal. Atualmente ela é presidente da Associação Latina de Filosofia do Esporte e professora da Faculdade de Desporto e coordenadora do Gabinete de Estética no Desporto. Para a gente é um prazer muito grande, professora, tê-la nessa manhã, apresentando o nosso ciclo de conferência. E eu gostaria de passar a palavra para a senhora, então, para que pudesse começar a nossa apresentação. Bom dia a todos. É um gosto enorme estar aqui na USP pela primeira vez. É uma universidade que conheço, obviamente, já desde há muitos anos. Uma universidade com grande prestígio e reconhecimento internacionais e que é uma referência para nós também em Portugal e em especial no Porto. Na Universidade na qual eu estou ligada, a Universidade do Porto. Portanto, é um enorme gosto e uma honra estar aqui hoje. Tenho que dirigir um agradecimento muito grande às colegas Ana Zimmermann e Soraya Saura pelo convite. Portanto, agradeço muito a forma como me acolheram. Quer para participar hoje aqui neste ciclo de conferências, quer para, a partir da manhã, participar no congresso que estão laboriosamente a organizar. Eu vou então falar um pouco sobre as questões da investigação em estética do desporto, mas pareceu-me que seria importante, num primeiro momento, falar um pouco sobre a própria criação, a formação desta área de conhecimento, uma área que se inscreve nas ciências do desporto, obviamente, mais próxima da filosofia do desporto, e, portanto, da formação desta área, da forma como ela depois se fundou na FADEU, portanto, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, como se converteu em matéria de ensino, e por isso é que falo da formação da estética do desporto, a necessidade de formação estética, porque para nós é importante a formação estética dos nossos estudantes, desde a licenciatura até à pós-graduação, e vou desenvolver isso. E depois, no segundo momento, irei então falar mais especificamente da investigação. Se calhar vou-me sentar para seguir aqui melhor o meu guião, para não me perder no tempo também. Portanto, iria começar por esclarecer que a estética do desporto consiste numa temática que é relativamente recente, no conjunto das diferentes perspectivas que contribuem para a compreensão do desporto.
Não pode, no entanto, ser entendida como um elemento simbólico da futilidade, da frivolidade do nosso tempo. E não sou eu que o digo, é o filósofo francês Luc Ferry que chama a atenção para este aspecto. Ele insiste que na estética se inscrevem as concepções da subjetividade constitutiva dos tempos modernos. O valor estético do desporto é um valor existencial e a reflexão que sobre ele se produz reverte em conhecimento acrescentado sobre o desporto e sobre o mundo, sobre o desportista e sobre o ser humano. E como nos diz o filósofo Adorno na sua obra Teoria Estética, nós pensamos também que existe uma ideia de vida no conceito de belo, e que a estética é muito mais, e isso é o Adorno também que diz, do que um catálogo daquilo a que se chama belo. Isso acontece um pouco no contexto do senso comum, do conhecimento comum, mas nós, obviamente, na universidade vamos para além deste tipo de conhecimento. Não há estética no desporto só porque se usa o vocabulário da estética ou da arte para fazer referências, ou ainda porque existem desportos em que os resultados da competição implicam uma avaliação estética. E quando falamos neste tipo de desportos, vem-nos logo à mente a ginástica rítmica, a natação sincronizada, a patinagem artística, aquele tipo de desportos em que nos próprios regulamentos da competição, incluem, de uma forma muito objetiva, aspectos que se inscrevem marcadamente na estética, como a questão, por exemplo, da relação da música com o movimento, da fluidez do movimento, da harmonia e da graça do movimento. Tudo isto está vertido nos regulamentos de competição e, portanto, o resultado desportivo vai refletir a presença muito óbvia destes aspectos. E o que aqui eu pretendo sublinhar é que, portanto, quando falamos de estética do desporto, não nos estamos a limitar a este conjunto de desportos. Uma outra ideia que me parece ser importante é que a estética também não é algo que se adiciona ou se retira ao desporto, de acordo com o ponto de vista de cada um. Ou em função da modalidade desportiva, como eu estava a dizer ainda agora. A estética integra a própria complexidade do desporto, trata-se de uma dimensão que lhe é intrínseca, portanto, faz parte da sua matriz, como, por exemplo, a dimensão ética, ou a dimensão do jogo, a dimensão lúdica. E, portanto, a nosso entender, a estética está lá no desporto. O desporto tem valor estético. Claro que esse valor tem que ser reconhecido, tem que ser identificado, tem que ser sentido por um sujeito. E, portanto, o processo de comunicação e a interação do sujeito com o desporto é que vai conduzir à experiência da estética. Enquanto domínio mais amplo do que o domínio da arte, o âmbito da estética, e agora estou a falar da estética geral, incorpora aspectos da natureza e da produção humana que não se inscrevem no contexto artístico, mas que evocam uma experiência estética na contemplação das suas formas ou qualidades sensoriais. A este espaço adequa-se o desporto, do qual emergem traços que justificam o seu valor estético. A questão da comunicação, que eu acabei agora mesmo de falar, a resposta em termos dos sentimentos, o envolvimento do corpo, do movimento, das habilidades técnico-táticas, as relações de cooperação e de oposição, que são tão patentes, de uma forma muito direta, muito objetiva, nos jogos desportivos coletivos, mas que existem em todos os desportos, a questão da vitória, da derrota, entre outros. Bom, e então, falando um bocadinho sobre a formação da estética do desporto.
no plano das ciências do desporto. Podemos dizer, então, que a estética do desporto é uma sub-área da filosofia do desporto. A sua delimitação, estruturação, iniciou-se no final da década de 60, portanto, princípio da década de 70, no Reino Unido, nos Estados Unidos, também na antiga Alemanha Democrática e mais um ou dois países do leste europeu. Há uma obra fundadora em termos da filosofia do desporto, que é intitulada Sport, a Philosophic Inquiry, deste filósofo Paul Weiss, em 1969, e aqui encontram-se as primeiras referências, às vezes até não muito explícitas, mas implícitas, à estética do desporto. Em 1972, portanto, no princípio da década de 70, foi criada a International Association for the Philosophy of Sport, e aqui a figura de Paul Weiss é também uma referência, na medida em que ele foi o primeiro presidente desta associação, que existe até aos dias de hoje e que tem desenvolvido um trabalho fundamental na divulgação do conhecimento ao nível da filosofia do desporto e também, portanto, da estética do desporto. A IAPS, portanto, International Association for the Philosophy of Sport, organiza uma conferência anual e é também a responsável pela publicação própria, uma grande publicação de referência internacional em termos da filosofia do desporto, este Journal of the Philosophy of Sport. Podemos dizer que a década de 80 do século XX foi prolífica em trabalhos sobre a estética e o debate centrou-se em torno do estatuto estético do desporto e da tão pouco pacífica relação do desporto com a arte. E aqui nós encontramos em algumas obras, eu posso destacar uma delas, chamada Philosophic Inquiry, Sport Philosophic Inquiry, em que encontramos um capítulo extenso, uma série de artigos dedicados à estética do desporto e em que podemos agrupá-los em 4 categorias. Uma categoria em que se procurava explicar a estética do desporto pela possibilidade de considerar o desporto como uma forma de arte. E, portanto, se a arte interessa à reflexão estética, então se o desporto puder, digamos que, ascender à categoria de arte, é possível também realizar sobre ele uma reflexão estética. E, portanto, havia um conjunto de autores que defendiam esta posição. Depois, outros autores que traduziam uma posição muito semelhante, mas que não identificavam completamente o desporto como uma forma de arte, mas sim como uma quase arte. E, portanto, num outro aspecto, era possível argumentar que o desporto não seria uma forma de arte. Depois, uma terceira categoria, onde se inscreviam aqueles que pensavam, sobretudo, que o importante era identificar o valor estético do desporto, sem qualquer tipo de preocupação em estar a incluí-lo no domínio da arte e, portanto, estar a considerá-lo como uma forma de arte, e sempre mais próximo das artes em que o corpo e o movimento são importantes, como a dança ou o teatro. E, portanto, este conjunto de autores entendia que o desporto tem características próprias e é nessas características próprias que deve ser encontrado, identificado, caracterizado o seu valor estético. E, por último, e estes eram poucos, aqueles que pensavam que o desporto é fundamentalmente técnico e, portanto, não tem nenhum tipo de relação nem com a arte, nem com a estética. E este era, como eu disse, um grupo reduzido de autores.
A linha que nós prosseguimos na Faculdade do Desporto foi aquela que eu agora enunciei em terceiro lugar. Portanto, nós procuramos sempre trabalhar no sentido de compreender o valor estético do desporto a partir das suas características próprias e não de o aproximarmos da arte. Pese embora eu partilhe alguns aspectos que a arte também contém, mas, como todos sabem, a arte contemporânea e o desporto também está um pouco assim, furta-se muitíssimo às definições, às conceitualizações. O universo da arte contemporânea é hoje em dia tão extenso, tão diversificado, inclui os objetos mais estranhos, mais conspícuos. No fundo, parece que o que contribui definitivamente para a definição da arte é a intenção do artista em realizar uma obra de arte e depois o reconhecimento pelos seus pares e pelos críticos. Em termos de arte contemporânea é um pouco por aí que estamos. E portanto este era um campo demasiado lábil, não é? Para parecer-nos que seria muito mais interessante enveredarmos pela outra aproximação, pela tal que vai procurar identificar o que é característico do desporto. Portanto, atualmente, do ponto de vista geográfico, há bocadinho eu falei naquelas localizações, no Reino Unido, Estados Unidos, alguns países do leste da Europa. Hoje em dia, nós podemos dizer que é possível traçar uma cartografia mundial da estética do desporto, na medida em que nós vemos o interesse por esta área em estudiosos de diferentes proveniências. Bom, então, de forma mais específica, relativamente à FADEU, é na nossa faculdade que se situa a origem da estética do desporto em Portugal. Neste fórum, realizado em 89, intitulado Desporto, Ética e Sociedade, foi possível encontrar já dois trabalhos da autoria do professor António Marques que procuravam traçar o perfil da estética do desporto. Eu não sei se o nome de António Marques é significativo aqui para alguns, certamente é um dos professores mais antigos da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, ligado fundamentalmente ao treino desportivo. Teve muitos anos também na gestão da nossa escola. Mas o professor António Marques sempre teve uma grande afinidade com a arte e ele teve a possibilidade de se deslocar várias vezes a Colónia, à Escola de Desporto de Colónia, com a qual temos também um convênio há muitos anos, e nessa escola, em Colónia, já existiam seminários, não existia uma unidade curricular, não existia uma disciplina de estética do desporto, mas existiam já unidades opcionais, unidades curriculares opcionais, e existiam seminários sobre a temática. E, portanto, aí o professor pôde aceder a mais conhecimento sobre a temática e, nesta altura, ele realizou estes dois trabalhos. Depois, mais tarde, uns anos mais tarde, publicou mais um trabalho, mas, enfim, não era propriamente a sua área, depois, de algum modo, abandonou, continuando sempre a ter interesse, mas não enquanto pesquisador, enquanto investigador. E, portanto, nestes trabalhos do professor António Marques, procurava-se, como eu dizia há pouco, traçar o perfil da estética do desporto e também, no segundo trabalho, ele procurou fazer um pequeno levantamento, sobretudo ao nível da pintura portuguesa, da representação do desporto, do movimento, não era o desporto, obviamente, o movimento, nas artes plásticas. E foram, de facto, trabalhos fundadores, portanto, o seu contributo foi determinante para a gênese da estética do desporto na FADEU. A FADEU também esteve sempre ligada ao movimento
do Desporto e Educação Física dos países de língua portuguesa e, portanto, desde a sua origem, ligada à organização dos congressos de Ciências do Desporto e Educação Física dos países de língua portuguesa. E, portanto, em 91 e em 92, exatamente por ocasião destes congressos, realizaram-se exposições de artes plásticas intituladas O Desporto na Arte, deram origem a 2 catálogos, e é a capa dos catálogos que eu trago aqui, evidenciando a perspectiva da afirmação de uma comunidade de ciências do desporto vinculada não apenas a compromissos académicos e científicos, mas também sociais e culturais. Estou a citar o professor Marques. Dentre estes, as realizações nos campos estético e artístico cumprem uma função destacada. Portanto, aqui é uma ideia de que não há, para um lado, uma cultura científica e, para o outro lado, uma cultura artística. A academia tem que pensar a cultura numa perspectiva mais holística, digamos, não é? E, portanto, a cultura científica concilia-se, beneficia, aprende com a cultura artística e a inversa também é verdadeira. Portanto, em 96, realiza-se um seminário intitulado Cultura, Estética e Desportos, foi organizado pelo Gabinete de Sociologia do Desporto e contou com vários trabalhos submetidos a esta temática. E continuamos paulatinamente. Em 99 organizou-se o primeiro Congresso Internacional de Ciências do Desporto, em que se realizou uma exposição de fotografia e aqui eu comecei cada vez mais a aproximar-me desta área. Eu venho também do treino desportivo. Portanto, a minha ligação ao desporto é pela ginástica rítmica, não como atleta, mas como treinadora e como juiz. Portanto, eu passei de uma modalidade do treino, numa modalidade desportiva em que as questões da estética são determinantes, como eu dizia no princípio, em que elas estão vertidas nos regulamentos de competição e em que se traduzem objetivamente nos resultados. Portanto, digamos que eu, do microcontexto da ginástica rítmica, comecei a levantar o meu olhar e a perceber, pela mão de alguém de quem eu vou falar já a seguir, que a estética do desporto é muito mais do que os desportos de composição artística. A sua presença é muito mais alargada do que nos desportos de composição artística. E, portanto, eu estava a dizer que comecei a desenvolver trabalhos com um designer que colaborava lá na faculdade e que era um amante de fotografia, eu também, mas ele tinha muito mais conhecimento técnico do que eu e, portanto, eu concebia, eu estava mais ligada à concepção das imagens, eu criava as imagens na minha imaginação e o Armando ajudava-me a concretizá-las e organizamos várias exposições de fotografia, das quais resultaram catálogos. Isso é importante porque, de alguma forma, se preserva esse material. Pronto, e abreviando a história, em 2002 realizou-se o primeiro doutoramento nesta área, que foi o meu, orientado pela tal pessoa a quem eu ia fazer referência há pouco e que vou fazer agora, que é o professor Paulo Cunha Silva, uma pessoa que tinha uma formação em medicina, que vai lecionar para uma faculdade de desporto, que é um apaixonado pela arte, que começa por lecionar na cadeira de anatomia e que depois de olhar para o funcionamento e para a lógica anatómica do corpo humano, através de dinâmicas de pensamento que lhe eram muito próprias, e ele era realmente uma pessoa genial, se expande para um pensamento sobre o corpo em diferentes contextos e no contexto do desporto também, e ele foi o meu orientador, com quem eu aprendi muitíssimo. E, portanto, assim, em 2002 deu-se o primeiro doutoramento.
Aos poucos vai-se integrando a estética do desporto nos planos curriculares, quer dos cursos de graduação, quer dos cursos de pós-graduação, e, portanto, vão começando a aparecer as dissertações, quer ao nível da licenciatura, quer do mestrado, quer do doutoramento. Entretanto, com a reformulação do curso por via do plano de Bolonha, agora o curso só tem 3 anos e, portanto, estas dissertações de licenciatura deixaram de existir. Portanto, a partir desta introdução, em que procurei deixar clara a valorização que é dada à estética do desporto na FADEU, vamos passar a uma breve apresentação da sua presença nos diferentes ciclos de estudos. E vou começar por realçar algo que já fiz menção, mas que, portanto, a grande área de estudo da estética do desporto é, obviamente, o próprio desporto, não é? Considerado como um objeto estético, como uma atividade estética. O desporto converte-se em objeto estético ao manifestar-se numa dimensão que o transporta a um plano em que é apreciado uma perspectiva diferente da utilidade, o que possibilita o acesso a experiências estéticas e a juízos estéticos, a juízos de gosto. Clarificando os vários ramos de interesse da estética do desporto, é preciso enunciar que o estudo do valor estético do desporto constitui um domínio nuclear. O desporto é entendido em sentido lato, portanto, nas suas diferentes formas de expressão, do desporto formal ao desporto informal, no contexto da recreação, do alto rendimento, seja no treino, na competição, na escola, no clube, na rua, desporto real, desporto virtual, da dimensão pública à dimensão privada. Portanto, estamos, de facto, a falar no desporto lato sensus. Esta é a posição, digamos que é a concepção epistemológica da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, que está vertida na própria designação da escola, que já foi Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, e depois entendeu-se que, por exemplo, o que se passa na Educação Física é o tratamento pedagógico do desporto. E, portanto, que a simples acessão desporto englobaria tudo. Deste epicentro expandem-se várias áreas, designadamente o estudo das qualidades estéticas do corpo humano e dos seus movimentos, nos diferentes modos e formas das ações desportivas. Corpo e movimento aliam-se pelo desporto na produção de formas esteticamente significantes. Também a experiência estética veiculada pelo desporto, mais uma área de interesse, uma área de estudo. Neste contexto, interessa-nos quer a perspectiva do observador, e esta geralmente é a primeira em que pensamos quando falamos de experiência estética, a experiência do observador, do público, do espectador, mas há uma experiência também por parte do atleta, por parte do ator, do praticante. E, portanto, estes dois lados interessam-nos. A presença do desporto na arte também, e, portanto, o próprio valor estético dos desportos. E quando estamos a falar do desporto, estamos naturalmente a falar da pluralidade dos desportos. A estética do desporto abre assim um caminho com dois sentidos, permite conhecer e compreender melhor o desporto e a sua ligação ao mundo, e ajuda também a entender de que forma é que o próprio desporto intervém na percepção do mundo. Então, como é que a estética marca a sua presença na graduação, não é? Na licenciatura, no primeiro ciclo de estudos? A partir do momento em que eu realizei o meu doutoramento, que foi, portanto, o primeiro trabalho de investigação na área, tive a possibilidade de converter em matéria de ensino parte da contribuição original que tinha feito para o conhecimento. E, portanto, foi, de certa forma, um momento fundador em termos da integração da estética do desporto no plano curricular dos diferentes cursos. Eu queria dizer que no panorama português
no âmbito das licenciaturas, portanto, estamos a falar da graduação, não é? Do primeiro ciclo de estudos em Ciências do Desporto, não existe em qualquer outro curso uma unidade curricular de Estética do Desporto ou com características afins. Apenas na Faculdade de Motricidade Humana, da Universidade Técnica de Lisboa, portanto, é a nossa congênere, mas em Lisboa, e sediada na licenciatura em Dança, registra-se a presença de uma unidade curricular de Estética e Filosofia da Arte. E é interessante notar que, como persiste ainda uma visão bastante tradicional, porque, portanto, num curso que trata das questões do corpo em movimento, mas numa forma de arte, que é a dança, parece fazer sentido existir uma cadeira, uma unidade curricular de Estética. E nos cursos, porque a Faculdade de Motricidade Humana tem cursos também de desporto, não é? Nos cursos de desporto, a questão do corpo em movimento, mas incorporando, não é? Os movimentos técnico-táticos do desporto, aí parece já não fazer sentido falar de estética do desporto. Então, de certa forma, há aqui uma visão muito conservadora. Neste sentido, a FADEUP destaca-se, não é? Na medida em que assume um papel importante no interesse que atribui à estética do desporto na formação dos seus futuros licenciados, colocando-os, portanto, entendemos nós, numa posição privilegiada. A aquisição de conhecimento e até de competências no domínio estético permite-lhes uma compreensão mais sustentada do desporto, considerado do ponto de vista cultural, reforçada pela realidade vivida, ou seja, pela vivência em si da experiência estética em contexto desportivo. É neste mesmo contexto desportivo que se irá desenvolver a sua atividade profissional no futuro, onde se farão certamente sentir as consequências de terem usufruído de um currículo diferenciado. Estamos a chegar ao final da segunda década do século XXI, estamos num momento histórico particularmente sensível ao nível das características socioprofissionais e, portanto, entendemos que um certo grau de singularização dos currículos é fundamental. De resto, já há um pensador brasileiro, o professor Hugo Visolo, interessado também pela estética, chamava a atenção para a necessidade das pedagogias contemporâneas refletirem preocupações com o desenvolvimento do interior, da subjetividade, devendo orientar-se por um critério estético, pois a estética possui uma estreita vinculação com a formação de subjetividades. E, portanto, a nosso entender, os núcleos singularizantes dos currículos, portanto, aquilo que os diferencia de outros, poderão, de algum modo, corresponder às singularidades dos próprios estudantes, o que se virá, seguramente, a refletir no seu desempenho profissional. Trata-se, como assinala Luc Ferry, de valorizar o conteúdo particular do indivíduo naquilo que se poderá repercutir em generalizável, ou seja, em conseguir realizar a síntese de uma particularidade concreta com universal. Nós sabemos que o ensino, portanto, a qualidade do ensino vai-se repercutir na própria valorização da profissão e em mercados de trabalho crescentemente competitivos e qualificados, a contribuição original de cada um, portanto, de cada profissional, será inevitavelmente valorizada, o que contribui também para a humanização do trabalho. Este parece-me que é um aspecto fundamental e que, infelizmente, a educação ainda continua arraigada a valores muito tradicionais de uniformização, quando se começa a perceber cada vez mais que o que interessa é a individualização. É o que de particular, o que de especial, cada um de nós tem a dar ao mundo e, designadamente, à sua profissão. Bom, então, eu procurei fazer aqui um esquema
é um mapa conceptual, quase, não é bem? Portanto, tem que procurar-se de uma forma organizada mostrar a presença da estética nos diferentes ciclos de estudos. No primeiro ciclo, ela surge como um bloco temático numa unidade curricular de introdução ao pensamento contemporâneo. É uma unidade curricular em que se procura uma abordagem filosófica ao desporto, mostrando aos estudantes a necessidade de analisarem o desporto a partir de uma perspectiva multivariável, procurarem compreender a estética e a ética como argumentos hipervisibilizadores do desporto e também refletir sobre o desporto no contexto da corporalidade. Pretende-se, portanto, que no final do semestre, e se recordam, eu estou a falar da necessidade da própria formação estética dos estudantes, porque eles depois vão sentir, e muitos de vocês são estudantes, se vocês adquirem literacia estética, é isso que vai depois estimular o vosso interesse para poderem, mais tarde, vir a desenvolver investigação, desenvolver pesquisa sobre o assunto. Portanto, pretende-se que no final do semestre os estudantes tenham adquirido competências em termos do desenvolvimento de um olhar crítico e sensível sobre a realidade e o conhecimento, interesse por visões integradoras dos problemas e abordagens interdisciplinares. Ainda no primeiro ciclo, foi criada em 2008 a Unidade Curricular Optativa de Estética do Desporto, cujo primeiro desígnio consiste em contribuir, portanto, para o desenvolvimento desta literacia estética, da educação estética dos estudantes. Os estudantes que nos chegam ao primeiro ciclo, portanto, à graduação, vindos do ensino secundário, que fornece possibilidades muito reduzidas à formação da sensibilidade, pelo que o espaço universitário, nós entendemos que não se pode furtar a este imperativo, não é? de procurar chamar a atenção, desenvolver estas questões, porque o conhecimento é racional, mas também é sensível. E as neurociências hoje em dia mostram isso de uma forma cada vez mais marcada. Não há conhecimento racional para um lado e sensibilidade para o outro. No nosso cérebro as coisas organizam-se de forma complexa, mas integrada. E, portanto, até do ponto de vista biológico, também não faz sentido seccionar, separar. Portanto, eu estava a dizer que o ensino secundário fornece, não é, poucas possibilidades para a formação da sensibilidade, e nós seguimos o professor Manuel Patrício, um grande pedagogo português, que sustenta que os valores estéticos são da maior importância educativa. Relativamente aos cursos de pós-graduação, e vou começar por falar agora do mestrado, portanto, do segundo ciclo, eu faço notar que é de novo apenas na Faculdade de Motricidade Humana, em Lisboa, que se registra a presença de uma unidade curricular de estética num mestrado em performance artística em dança. E, portanto, mais uma vez, vemos a aproximação e é natural que a presença da estética se registre numa formação em dança, mas, mais uma vez, numa formação mais aprofundada, portanto, a nível do segundo ciclo, em desporto, isso não acontece. Na FADEUP, vemos a presença da estética do desporto em 4 mestrados. Começou... eu vou então despachar mais um bocadinho. Começou num mestrado em desporto para crianças e jovens, no contexto da Unidade Curricular de Pedagogia do Desporto, e depois, a partir de 2011, eu fiquei responsável pela Unidade Curricular de Seminário e, portanto, retirei a estética da pedagogia porque me foi dado mais espaço para, no seminário, desenvolver esta temática.
E, portanto, no mestrado em Desporto para Crianças e Jovens, procura-se evidenciar e valorizar a presença da estética em diferentes contextos formativos do desporto para crianças e jovens, desde as etapas da formação inicial, multilateral, às primeiras fases de especialização desportiva. Também se registra a presença da estética no mestrado em ensino da educação física. E aqui dá-se ênfase à problemática da educação estética pelo desporto na escola. Neste mestrado, os nossos estudantes são formados para poderem vir a exercer como professores de educação física nas escolas. Portanto, nos outros mestrados não, este é o único mestrado que, portanto, os outros mestrados dão habilitação profissional para intervenção noutras áreas. Este é um mestrado que concede habilitação profissional para a intervenção na escola. E, portanto, o que se pretende, de facto, é chamar a atenção, mostrar que também através da educação física na escola se pode promover a educação estética. Não é só através da literatura, das disciplinas como português, ou educação visual e tecnológica, ou educação musical, também, e nestas, quando nós pensamos nestas, sim, faz-se formação estética através destas disciplinas, obviamente, mas também se pode fazer através da educação física. Eu queria só dizer que, por exemplo, no contexto da unidade curricular optativa de estética do desporto na faculdade, eu costumo levar os estudantes a um museu de desporto, um museu que há na cidade do Porto. Um grande clube de futebol, é o museu que existe, que é o Futebol Clube do Porto. E para muitos estudantes, mas para uma porcentagem muito significativa de estudantes, é a sua primeira ida, não é um museu de desporto, é a um museu. Portanto, estou a falar de estudantes de 18, 19 anos, e a primeira ida a um museu é a um museu de desporto. E, portanto, isto é significativo e mostra como nós, através de diferentes meios, temos a possibilidade de desenvolver a tal literacia estética. No mestrado de gestão, eu leciono um módulo que tem a ver com desporto e imagem, e tocam-se aspectos que vão desde as imagens reais, não é, produzidas pelo treino e pela competição desportiva, até às representações do desporto nas construções imagéticas dos mídias, da publicidade, da arte. Por último, existe também uma unidade curricular optativa de estética do desporto no programa doutoral em Ciências do Desporto, onde, para além de se promover a compreensão crítica das principais questões da estética do desporto, procura-se também adequar as temáticas em função dos projetos, já dos projetos concretos e individuais de investigação dos estudantes e, portanto, esta unidade funciona em regime tutorial. Portanto, a formação em estética do desporto ocupa-se da edificação dos estudantes, fundada numa perspectiva, e usando as palavras do professor Patrício, numa perspectiva pluridimensional do ensino. Deste processo não se pode dissociar a busca sistemática de desinstalação da atitude prática ou utilitária relativamente ao desporto e ao processo de aprendizagem que está arraigada, de modo geral, no próprio sistema de ensino. Se a estética do desporto pode não ajudar os estudantes a resolver de forma imediata os problemas mais práticos, certamente condicionará o modo como se posicionam, como os olham, como os perspectivam e como vão encontrar soluções para esses problemas. Bom, e então, finalizada esta primeira parte, em que eu procurei enquadrar e, portanto, explicar um pouco como é que a estética do desporto se inclui no plano curricular dos vários cursos da FADEU, passaria agora, brevemente, eu não vou alongar, vou tocar brevemente a investigação que tem sido feita. E não posso deixar de referir o meu orientador de doutoramento. Ele foi realmente uma pessoa, ele era uma pessoa especial, ele era uma pessoa muito especial, porque ele incorporou completamente a visão de um intelectual do princípio do século XX português,
o professor Abel Salazar, que foi o fundador do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. É uma faculdade de medicina congênere à Faculdade de Medicina tradicional, mas o professor Abel Salazar, por vários motivos, foi perseguido na sua própria faculdade, que era a Faculdade de Medicina, e não cruzou os braços e que fundou a sua própria escola, que continua a funcionar até hoje, com muitos alunos e de muito boa saúde. E o Paulo Cunha Silva, que nos deixou precocemente em 2015, o Paulo Cunha Silva, ele incorporou na sua vida esta visão do Abel Salazar, de que um médico que só sabe de medicina, nem de medicina sabe. E é interessante porque, e deixem-me só abrir aqui um parênteses, nós neste momento funcionamos numa estrutura física muito agradável, temos umas instalações com tudo o que é preciso, mas quando eu fiz o curso, já quase há 30 anos atrás, nós não tínhamos instalações próprias e nós funcionávamos, FADEU, que na altura se chamava Instituto Superior de Educação Física, funcionava disseminada por vários espaços da cidade e funcionava também, as nossas aulas de Anatomia e de Fisiologia eram justamente no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e, portanto, os nossos serviços administrativos funcionavam também nas biomédicas, a direção também, e, portanto, eu acho que a escola, a própria escola, incorporou como sua quase esta filosofia do professor Abel Salazar. Então, aqui a minha homenagem também ao Paulo Cunha Silva. Ora bom, eu vou só fazer aqui referência a algumas dissertações de mestrado e teses de doutoramento. Houve uma fase, quando o curso do primeiro ciclo tinha 5 anos, em que também havia dissertações de licenciatura, que neste momento já não há. Podemos dizer que os principais âmbitos de estudo são estes, portanto, questões mais macro, centradas na estética do desporto. O meu doutoramento foi sobre estética do desporto, portanto, procurei uma aproximação ao desporto em geral. Aproximações mais micro, procuramos compreender a estética de diferentes desportos, por isso distingo aqui a estética do desporto da estética dos desportos. A questão de caracterizar a experiência estética, melhor conhecer a experiência estética no desporto, as questões do corpo em movimento no desporto, o corpo que incorpora e que se expressa no desporto através das habilidades técnico-táticas próprias de cada modalidade desportiva e também as questões da formação ou da educação estética pelo desporto. A partir de diferentes olhares, desde o que é que o professor ou o treinador pensa sobre o assunto. Portanto, a metodologia filosófica, eu disse no princípio que a estética do desporto é uma sub-área da filosofia do desporto. O método filosófico usa muito as próprias concepções do investigador sobre o assunto que está a investigar. Numa área que está ainda em desenvolvimento, uma área que está ainda, ela não está a dar os primeiros passos, mas ainda não se encontra numa fase de robusta, parece-nos que é extremamente importante, através de metodologias qualitativas e de instrumentos próprios das metodologias qualitativas, ir auscultar o que é que pensam sobre as questões da estética os treinadores, os professores, os investigadores, os comentadores e os jornalistas desportivos, e portanto estamos a falar de pessoas que não têm conhecimento especializado em estética, mas têm em desporto. E portanto os discursos que eles tecem sobre o desporto, os atletas, os praticantes, os juízes e os próprios observadores, os espectadores, do conhecimento. A filosofia também se alimenta do próprio conhecimento do senso comum. Portanto, do ponto de vista da metodologia, mais abordagens fenomenológicas e interpretativas, métodos qualitativos, o nosso método fundamental é o inquérito e quase sempre o instrumento são as entrevistas que
permitem que as pessoas, portanto, expressem livremente, geralmente através de guiões semi-estruturados, o seu pensamento sobre as temáticas que estão em estudo, e depois, através de um processo de análise do conteúdo, vamos tratar de toda a informação que é recolhida. Trago agora aqui alguns exemplos de trabalhos que se inscrevem na estética do desporto. Aqui um trabalho realizado com estudante de mestrado, em que se procurava, a partir da perspectiva de atletas, mas atletas veteranos e também ex-atletas, portanto, atletas que já não estão no ativo e, portanto, já conseguem pensar e olhar para o desporto a partir de uma perspectiva diferente. Um estudo realizado em 2009. Um estudo, por exemplo, sobre cultura visual desportiva. Aqui já é um trabalho de doutoramento. Ao nível da estética dos desportos, é aquela temática onde encontramos o maior número de trabalhos, porque essa foi uma linha que eu decidi seguir. Parece-me que a estética do desporto se robustece se nós compreendermos melhor a estética dos desportos. Nós dizemos que há estética no futebol, sim, mas como é que se explica? Como é que se transmite? Que elementos são esses que o futebol tem que nos permitem compreender melhor o seu valor estético e por aí fora? Portanto, aqui uma série de trabalhos de mestrado, o desporto adaptado também, e portanto o desporto paralímpico também já foi objeto de um trabalho. As lutas, e aqui estou a falar de um trabalho de doutoramento, em que se procurou compreender a estética do taekwondo, o ténis, portanto uma série de modalidades. Depois, também, há aqui, os próprios estudantes têm uma palavra a dizer, quer um trabalho de mestrado, quer um trabalho de doutoramento, são tarefas académicas árduas, e, portanto, eu acho que é fundamental que os meus estudantes façam sempre isso, e com certeza que vocês sentem isso também. Se nós temos um trabalho árduo a realizar, então que ele seja numa área da qual nós gostamos muito, com a qual nós temos afinidade, com a qual nós temos uma relação afetiva forte. E, portanto, eu procuro também conciliar aquilo que são os interesses da investigação em estética com aquilo que são os próprios interesses do estudante. Do ponto de vista da experiência estética, há menos trabalhos. Eu destaco um trabalho muito interessante ao nível da experiência estética do nadador de alto rendimento, que foi feito a partir de entrevistas realizadas com um grupo de nadadores olímpicos que estavam na preparação olímpica para os Jogos de 2008, para os Jogos Olímpicos de 2008, e emergiram aspectos muito interessantes ligados à sensibilidade. Por exemplo, a questão do sentir a água, foi uma categoria que emergiu, foi uma temática que emergiu com muita ênfase, como era importante para os atletas, e eles não se referiam apenas às questões da temperatura, quase da forma como a água escorre sobre o corpo. Estou-me a lembrar, por exemplo, isso ficou mesmo, de um atleta que dizia, quando estava naquelas pequenas férias, não é, que os atletas têm, os atletas de alta competição, ele tinha que tomar vários banhos por dia porque lhe fazia falta a água. Portanto, algo que é muito específico do desporto, esta quase fusão, esta simbiose entre o corpo e a água, o corpo integrando a água e o corpo fazendo parte da água. E foram alguns aspectos que emergiram deste trabalho. As questões do corpo e da estética, em populações mais envelhecidas. Este foi um trabalho também interessante, realizado por uma estudante de mestrado, uma fisioterapeuta, que vai fazer o mestrado à nossa faculdade e que lhe interessavam as questões
Aqui um trabalho onde se procurou perceber as perspectivas do corpo de dois grupos muito distintos, um grupo de fisioculturistas e outro de modelos, portanto, de raparigas que estavam ligadas ao mundo da moda. O contexto da doença também, este foi um trabalho de doutoramento realizado por uma estudante brasileira, uma estudante da Universidade de Mato Grosso. As questões da educação estética, também aqui trabalhos de mestrado. Este trabalho também de uma estudante brasileira, um trabalho muito interessante, em que ela foi entrevistar um grupo de professores e investigadores ligados, portanto, à pedagogia do desporto no ensino superior e, portanto, foi perceber a sua compreensão e que importância é que eles atribuíam à estética e à educação estética no contexto do desporto na escola. Portanto, este trabalho sinalizou alguns aspectos interessantes para a educação física. A relação estético-ética também tem sido objeto de alguns trabalhos. Aqui o exemplo de um trabalho de doutoramento e um outro trabalho de doutoramento no âmbito das lutas e que está ainda em curso. Eu vejo aqui as nossas organizadoras já um bocadinho inquietas, talvez com uma hora, portanto eu de algum modo talvez acabasse por aqui e não sei, estaria aberta para, não sei se há espaço para... Sim? Pronto, talvez. Muito obrigada pela vossa atenção. Parabéns, muito obrigado, professora. Abrindo então agora para as perguntas da plateia. Alguém gostaria de iniciar, fazer uma pergunta? Boa tarde, professora. E, antes de mais nada, muito obrigado pela palestra. Foi muito boa e clareou algumas coisas. Atualmente, eu venho desenvolvendo uma pesquisa nesse campo da estética do esporte. Parabéns. E algo que me surgiu uma dúvida com alguns textos que eu li, o pouco que eu li, foi sobre a questão do valor estético. Eu queria saber de uma forma um pouco mais aprofundada o que seria esse valor estético nas atividades esportivas. Ok. O valor estético decorre das próprias características, como eu disse há pouco, do desporto e, portanto, em primeira instância, ele decorre do corpo em movimento. O corpo é o grande protagonista do desporto, corpo e movimento aliam-se para realizarem aquele movimento que é culturalmente configurado, que é o desporto. E, portanto, em primeira instância, o valor estético decorre das qualidades plásticas que o corpo exibe através dessa tal expressão da técnica e da tática. E aqui chamo já a atenção para o facto de a estética e o valor estético se encontrar justamente na técnica e na tática. Porque nas primeiras aulas é um bocadinho difícil para os estudantes perceberem que a estética não é algo que nós vamos acrescentar ao desporto, que está fora do desporto. Claro que a preparação que nós temos para a reconhecer também é importante, obviamente. Mas ela é intrínseca à técnica e à tática. E, portanto, quando eu realizo um drible acrobático, um pontapé acrobático no futebol, por exemplo, isso é uma técnica, isso treina-se muito, não é? Portanto, faz parte, é uma técnica desportiva
é uma técnica própria daquela modalidade desportiva, mas nessa técnica, na maneira como o corpo realiza esse movimento técnico, com oportunidade, com pensamento tático, isso converte aquele momento num momento com grande valor estético. Há um assunto que eu não toquei, ou toquei indiretamente, mas convém também dizê-lo explicitamente. O valor estético está no processo desportivo. Não está, e contrapondo aqui o processo ao produto. Não é? O produto visto como resultado final, e portanto no futebol o que é que eu quero? É marcar golos. E quero que a bola entre na baliza. E a bola pode entrar na baliza de muitas maneiras. Se for através de um remate acrobático, pode ser um momento muito dramático. Se for através de um remate mais corriqueiro, o resultado atingido é rigorosamente o mesmo. Marcou-se um ponto, não é? Estamos num jogo em que baixa a pontuação, ficamos sempre ali. Marcou-se um ponto. Do ponto de vista do processo, foi completamente diferente. Pode não ser um remate acrobático, mas pode ser um entendimento tático que resultou tão bem. Houve ali uma conciliação entre colaboradores e uma forma de se sobrelevarem aos opositores que conduziu a um processo que foi rico e que, eventualmente, também se traduziu em golo. E, portanto, o valor estético está na técnica, está na tática, está neste tal corpo em movimento que expressa as suas possibilidades plásticas no desporto, está nas próprias, por exemplo, nos jogos desportivos coletivos, nestas relações de cooperação, de entendimento, de cumplicidade entre os parceiros da mesma equipa, mas também no confronto, porque o confronto com o outro é que alimenta a disputa, não é? E o outro é imprescindível para a disputa, para elevar o caráter competitivo do desporto. E a competição, que é outra característica intrínseca do desporto, que não existe na arte, por isso simplesmente. E vocês vão dizer, existe. Quando, por exemplo, um bailarino luta por um lugar de primeiro bailarino para entrar numa determinada performance. Sim, mas não é da mesma forma, que é sempre um pouco diferente da competição no desporto. E, portanto, do elemento competitivo, de uma competição em que, por exemplo, haja um grande equilíbrio entre as duas equipas e, portanto, o jogo seja muito disputado, seja muito renhido. Não sei se essa expressão existe, faz sentido para vocês, não faz? O jogo seja muito disputado, muito taco a taco. Este jogo vai ter um valor estético, certamente, mais significativo, mais do que quando as duas equipas são muito diferentes e nós já antevemos que da equipa mais fraca, porque ela não está à altura. O mesmo acontece nos desportos individuais também. E, portanto, e depois temos as questões do próprio envolvimento, dos espaços desportivos. O desporto é muito rico do ponto de vista da pluralidade de espaços a que recorre para as suas práticas. Sei lá, até o próprio vestuário, os acessórios, tudo isto, todos estes aspectos ajudam a construir, a desenhar, a configurar o valor estético do desporto. E nós reparamos nisso. Isso impressiona-nos, isso toca-nos, isso comove-nos. Se eu tiver aqui no Brasil, sei lá, tiver a impossibilidade de ir ver um jogo ao Maracanã, eu que até não sou grande adepta de futebol, eu vou ter uma experiência estética. Só o próprio espaço. O espaço fala, o espaço comunica, o espaço é significativo. Mesma coisa que se for ao Scala de Milão assistir a uma ópera, ou se for ao Met de Nova Iorque,
é diferente de ir a uma sala. Eu não estou a dizer que a experiência é... Aliás, a estética não é uma dimensão quantitativa. Nós não a podemos quantificar, não é? Ela é algo de qualitativo. E, portanto, comparar a intensidade das experiências, eu posso me comover aqui num beco, numa rua, a ver um conjunto de miúdos a jogar futebol, a usarem uns bidões como balizas, e cria-se ali um quadro que me toca, que me comove, que... A estética tem a ver com momentos em que há uma certa suspensão da realidade. Por isso é que nós falamos que está fora do contexto prático ou utilitário, um bocadinho como acontece na arte, não é? Quando eu vou... se eu estou no Louvre, diante da Vitória de Samotrace, eu subo aquelas escadas e paro com aquela escultura e eu esqueço o resto de tudo. E nós todos já vivemos momentos deste género com o desporto. Um bocadinho próximos, talvez, do êxtase, mas eu não vou entrar na psicologia. Não sei se consegui responder à sua pergunta. Obrigado. Professora, só uma sugestão, se você quiser ter um jogo de futebol, vai em Itaquera, não vai no Maracanã, tá? Vai ser mais emocionante. É uma piada local, depois eu explico. Depois explica, ok? Obrigada. Boa tarde, meu nome é Alexandre, eu sou do Rio de Janeiro. Obrigado, professora, pela palestra, mas eu tenho algumas dúvidas, algumas inquietudes aqui, que talvez seja interessante para o grupo. Acompanhando um pouco o colega aqui em relação ao valor, né, da estética, em relação à técnica, eu tenho não só posição, mas é uma relação entre técnica e estética com a relação da arte. E o exemplo vem nosso mesmo, o jogador do Rio de Janeiro, o Bernardo, hoje não sei ainda se é deputado, se já saiu de Brasília. Ele, quando jogava na Seleção Brasileira de Voleibol, ele na verdade, na época, no período, na década de 80, foi criado a Jornada nas Estrelas, e me parece que, a partir dali, houve um contexto, né, a partir do lançamento da bola, e ela na verdade, ia bem alto, às vezes, nos jogos com quadras cobertas, a altura não era possível, e parece que aí tinha uma arte mesmo, uma plasticidade. Só não sabemos, eu não tenho nem entrevistei, não sabemos se ele mesmo criou isso mesmo já intencionalmente, né? Porque foi de tanta beleza, de tanta plasticidade, e que ficou por anos e anos. Essa é uma, para acompanhar o colega aqui, essa relação da estética e da parte técnica. Será que, na verdade, o atleta ele tem esse anseio, essa visão, ele pode criar mesmo a partir de um gesto esportivo, uma parte técnica para o próprio esporte, ou uma estrutura técnica para desenvolver, melhorar o esporte? Agora, uma outra que, na verdade, por essa questão. Essa posição. Mas eu tenho uma aqui agora que talvez não seja, talvez não fique um pouco entendida, depende também, assim, do entendimento. Honestidade e ética são duas palavras hoje, né, difíceis aí, né, no mundo moderno. Então eu gostaria que a senhora fizesse a colocação. Se é uma arte, se ética e se honestidade chega a ser uma arte. Obrigado, professora. Muito obrigada pela sua questão. Vou começar por responder à primeira, porque à segunda eu acho que não sei responder. Se é uma arte. A relação da técnica com a estética. Muitíssimo pertinente o que disse. Quanto maior é o domínio da técnica, quando estamos ao nível do... E quando isso acontece, estamos ao nível do alto rendimento desportivo, e penso que o exemplo que deu é do alto rendimento, do voleibol, não é?
de facto, o atleta portanto, ele incorporou a técnica, não é? A técnica faz parte daquilo que é o seu vocabulário motor desportivo, motodesportivo, digamos assim, e, portanto, o atleta está livre para poder dar a sua interpretação própria ao movimento e para criar algo de novo. Portanto, o que eu estava a falar era do bolar, não é? Da parte inicial, era disso que estava a falar, não era? No voleibol, quando se inicia com o serviço. E, portanto, esse atleta acrescentou o seu estilo pessoal, deu o seu cunho próprio e criou qualquer coisa que depois outros, com certeza, começaram também a esse nível, vão começar a decalcar. Portanto, quando a técnica está de facto dominada, quando estamos já lá em cima ao nível do alto rendimento desportivo, quando fazemos coisas muito difíceis e as fazemos muito bem, e portanto estamos perto daquilo que não existe, que é uma utopia, mas estamos ali perto da perfeição técnica, não é? A perfeição técnica, a grande dificuldade, e portanto chegamos à excelência desportiva. E na excelência desportiva o atleta está livre para acrescentar o seu estilo pessoal, para dar a sua interpretação própria, e é isso que vai fazer que esse serviço se diferenciasse na altura, se calhar agora já há muitos atletas a fazê-lo, não é? Se diferenciasse na altura de outros. E portanto estamos à procura das tais singularidades. O atleta tem a possibilidade de expressar a sua singularidade. Eu recordo de uma frase que eu vi uma vez a uma cantora lírica, num programa de rádio, em que ela dizia: a técnica é o que me dá a liberdade. Porque o locutor estava a falar a questão da técnica, do canto, se isso não espartilhava, e ela dizia: não, a técnica é o que me dá a liberdade. E eu penso que no desporto é exatamente isso que acontece. Não é? Quando a técnica é quase uma segunda natureza, então o atleta está livre para criar. E é interessante que, quando falamos da criatividade como uma categoria estética e que associamos logo à patinagem artística, à natação sincronizada, à ginástica, etc., há imensa criatividade nos jogos desportivos coletivos. Não é? E, portanto, os atletas também têm um espaço muito grande. Julgo que espero ter respondido à questão. A honestidade e a ética. Se nós fôssemos, de facto, nas características do ser humano, estivessem inscrita esta questão da honestidade e da ética, nós talvez não precisássemos de falar muito sobre ela, não é? Mas, enfim, andamos sempre à volta dela, porque esta tensão para a desonestidade... eu penso que isso remonta até à antiguidade clássica grega. Estou a lembrar, por exemplo, de Platão, que dizia que o belo é o vestíbulo do bem, não se acede ao bem sem passar pelo belo. De alguma maneira, no desporto, e houve um trabalho de doutoramento que mostrou um pouco isso, o trabalho da Luísa Graça, um dos que eu aqui até assinalei, em que se falava de jogo limpo. E o jogo limpo é um belo jogo. E, portanto, no trabalho dela, ela entrevistou desde académicos ligados às ciências do desporto, académicos ligados ao mundo da arte, da filosofia, professores de educação física, e ela procurou, de algum modo, compreender esta relação estético-ética. Porque, no plano da arte contemporânea, as questões da ética não se colocam. O artista não se rege por critérios éticos. Portanto, aqui nós não podemos fazer nenhum tipo de paralelismo entre desporto e arte, porque na arte contemporânea, de facto, as questões, e quando se fazem, se usam materiais
se usam ideias, se concebem trabalhos artísticos em que, por exemplo, estou-me a lembrar de um artista, penso que era mexicano, em que a obra de arte foi prender um cão numa sala e esperar que ele morresse. Portanto, as questões da ética, isso foi, enfim, bastante criticado, mas na arte contemporânea, no desporto não é assim. A percepção que nós temos, ainda não, e esta questão não está ainda suficientemente aprofundada, mas a percepção que temos é que no desporto, esta relação íntima que vai lá de trás dos filósofos da antiguidade, entre a ética e a estética, continua a existir. E, portanto, a questão, por exemplo, que eu dei, não é? Do jogo limpo, eventualmente do ganhar feio. O ganhar feio pode passar também por muitas faltas, portanto, por comportamentos que se inscrevem mais na ética. Depois disse qualquer coisa em relação à arte, não sei se quer repetir, porque não me recordo muito bem, o final da sua questão prendia-se com a arte. Se honestidade e ética são uma forma de arte. Não lhe sei dizer, porque, como eu disse no princípio, os critérios para a arte contemporânea são realmente a intenção do artista e o reconhecimento, portanto, neste sentido estrito. E de facto, não sei se é... Eu penso que a necessidade de comparar o desporto com a arte vem, de facto, dos primeiros estudos sobre estética, no final da década de 60, início da década de 70, em que se queria, de algum modo, elevar o estatuto cultural do desporto. Porque a arte era para eruditos e o desporto pertence à cultura popular. E, portanto, era preciso elevar o estatuto cultural do desporto. Eu acho que no século, quase, não é? No ano estamos quase no ano 2020, nós não precisamos disso. O desporto é um fenómeno cultural global, com uma relevância extrema na cultura contemporânea e que não precisa de se comparar com a arte para que lhe seja atribuído, portanto, o seu real valor. E, portanto, a questão da arte não me parece que seja significativa. Em virtude do adiantado do nosso horário, eu pensei para mais uma pergunta apenas, tá bom? Obrigado pela palestra. Prazer poder estar aqui. Meu nome é Antônio Milani. Professor, acho que eu vou focar um pouco na sua própria observação para ampliar essa visão da estética. Fui atleta há muitos anos e eu me tornei bailarino. E eu percebi literalmente a relação do esporte com a dança. Na perspectiva que na sua colocação é bem importante, a ação, quando se incorpora a técnica, ao ponto, tem uma bailarina que foi na minha linha de pesquisa, prática, Isadora Duncan. Na verdade, é aquela relação, quando você não precisa mais pensar na técnica, ela flui, então vem essa fluência. Então, isso é uma coisa simples e fundamental. Eu estudo meu mestrado foi na linha do Laban e da fenomenologia, Laban, e é simples a palavra, é arte do movimento. Seja ela na dança, no esporte, na alimentação, no caminhar numa floresta, essa arte do movimento ela se expressa no homem, no ser humano, que se move, que se expressa. E a minha colocação é nesse sentido. Então, eu não joguei futebol, mas quando a senhora fala do movimento do futebol, naquele momento da arte, do estado da arte, vamos dizer assim. Eu não te chamei arte. Não, mas eu coloco no estado da arte. O estado da arte não está na arte em si. O estado da arte é uma palestra. Sim, nesse sentido. Nesse estado da arte. Quando o jogador, do exemplo do Pelé, da bicicleta
perfeita, né? Ou seja, foi estudada até aqui na USP, né? Ou seja, essa questão desse estado da arte, desse se mover, desse se movimentar, acho que é o que a senhora trouxe para a gente, que eu gostaria que ficasse bem pontuado, né? Quando o jogador incorporou tão precisamente seus treinamentos, independente do desporto, e ele atua de uma forma transcendente, exatamente o belo, né? Sim. Nós falamos da década de 70, nem é da minha época, mas enfim, o futebol arte, Exatamente. na perspectiva de que era belo, bonito ver, independente de quem ganhou ou perdeu, que jogo lindo. Então acho que essas palavras, elas, na sua perspectiva, não na minha, fazendo um olhar à sua perspectiva, que resumiria bem a questão do belo, da estética do desporto. Eu acho que agora é um momento que os profissionais, os professores, poderiam sim se aprofundar nisso, né? Eu tive essa honra de me tornar bailarino, artista, porque eu vim do esporte, e o esporte me levou muito, não só no sentido da estética, mas no sentido de performance, o resultado, né? E na corporeidade vai discutir isso muito, né? O movimento fluindo com prazer, tanto na arte, quanto no esporte, quanto, enfim, numa dança, num relacionamento, enfim. Acho que eu queria só deixar isso para a senhora fechar mesmo. É intrínseco ao ato, à ação, ao processo, não está só no objeto final, né? Isso foi muito que a senhora ouviu e a senhora colocou e eu ouvi aqui, queria só se aprofundasse nessa questão da estética enquanto incorporação da técnica, né? Só para... Aí vem a plástica. Exato. Muito obrigado. Obrigada pela sua questão. E penso que o António, porque viveu em si, quer enquanto desportista, quer agora enquanto bailarino, viveu a própria experiência, sentiu em si, não é? O fluir do movimento, e o corpo e o movimento são, e para a pessoa que colocou a primeira questão, são, de facto, é neles, não é, é o primeiro patamar do valor estético. A questão, António, da arte do movimento, portanto, no sentido estrito de arte, eu não sei, eu sei que a fronteira realmente é muito tênue, não é? E de facto foi isso que o António fez, fez da fronteira um lugar de passagem e não um lugar de demarcação de territórios, não é? Foi isso que fez. E portanto a experiência estética permite fazer esse trânsito a diferentes níveis, como disse. E portanto, a demarcação, de facto, eu deixei de me preocupar com ela. E foi o professor Cunha e Silva que me chamou a atenção para que nós estamos sempre a querer colocar tudo nas gavetas certas. Às vezes o esforço é tão grande em fazer isso e perdemos nisso e talvez deixemos de lado outros aspectos mais importantes. Eu queria só tocar aqui a questão do belo. Só para dizer que eu penso que o belo não esgota a temática da estética, não é? Porque quando estamos a falar de valores, falamos sempre de valores polares e, portanto, o valor polar do belo é o feio, que também sucede no desporto e que não deixa, por isso, de eventualmente criar momentos também da tal suspensão da realidade, momentos de uma grande intensidade dramática, e aí, enfim, surge também a importância do sujeito, porque não há valor estético se não houver um sujeito que reconheça esse valor. Não desenvolvemos aqui muito essa questão, mas isto é óbvio, não é? A estética é uma dimensão antropológica, eminentemente antropológica, e, portanto, carece sempre de um sujeito. Portanto, o sujeito que reconheça esse valor.
E aqui portanto, é aqui que se encontra também mais intensa a questão da subjetividade. E eu dei o exemplo do futebol, onde todos somos unânimes em reconhecer que um pontapé de bicicleta, do qual resulta um golo, ali as questões do processo e do produto, não é? Para um bailarino, um jeté, um tournon, que tem que ter as pernas os membros inferiores completamente estendidos, tem que ter elevação, tem que ter trabalho de cabeça, de membros superiores, tem que ter expressão, e portanto a eficiência está lá na mesma, o resultado está lá na mesma, mas aí o resultado não se dissocia do processo. Não é? Não há... e portanto, isso acontece também nos desportos mais ditos fechados, não é? Em que meios e fins, não há distinção entre meios e fins. Portanto, só para finalizar, intrínseco ao processo no sentido de nós não nos esgotamos no desporto na apreciação do resultado. Porque aquele mesmo pontapé de bicicleta, claro que ele talvez não tivesse a mesma intensidade se a bola não entrasse na baliza. Mas se tudo estivesse, toda a configuração fosse a mesma, mas depois a bola bate no poste e não entra na baliza, o processo continuava a ser muito rico. Mas como estamos a falar de desporto, e no desporto, lá está, é uma das características intrínsecas do desporto, é a questão do resultado. Este movimento só está completo e, portanto, esta jogada só está perfeita se a bola entra na baliza. Portanto, a ênfase é colocada no processo, mas não vamos dizer que o resultado não... que se anula o resultado, não. Porquê? Porque estaríamos a esvaziar o desporto de uma das suas características principais e não o devemos fazer, não é? Portanto, eu valorizo o processo, mas eu não vou dizer que o resultado não interessa. O resultado interessa. E o processo está verdadeiramente completo se o desfecho é aquele que se quer, que é marcar um ponto. E se quer sempre isso no desporto. Ok. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês. Um agradecimento especial novamente à professora Tereza por abrilhantar a nossa manhã de hoje. Gostaria de convidar a professora Ana Zina para poder entregar o certificado da aula de hoje. Uma salva de palmas. Deixa-me agradecer também. Pessoal, desculpa, Romulo, eu já entrego o certificado. Pessoal, desculpa, tá? Mas é só para a gente aproveitar um pouco para divulgar. A professora Tereza vai estar aqui também conosco amanhã na conferência de abertura do terceiro congresso de filosofia do esporte de países de língua latina. Então, amanhã às 19 horas temos a abertura desse evento e a conferência é Imprevisibilidade e Superação, um encontro favorável na configuração do valor estético do desporto. Portanto, a abertura às 18 horas e essa conferência às 19. E a partir de amanhã à noite até sábado ao meio-dia, teremos várias palestras, apresentações orais com temas tão ricos quanto, né, estética, ética, enfim, temas aí da área da filosofia do desporto. A partir de hoje à tarde estará no site do evento toda a programação detalhada. Já tem uma programação lá, mas terá uma programação detalhada. Então, as inscrições já encerraram-se para apresentações de trabalho, mas está aberto para a participação de todos. Venham assistir, temos trabalhos fantásticos para apresentar. Havendo cadeiras nas salas, pode entrar, que vai ser bem bacana. Tá? Muito obrigada, no momento que eu chamei. Agora, Muito obrigada.